Alô, galerinha do canal Bionline, dando continuidade à nossa revisão para que a gente possa acertar o máximo de questões possíveis nas nossas provas. Eu trouxe hoje a aula sobre heranças alossômicas. Essas heranças estão associadas aos cromossomos alossômicos ou cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais, no nosso caso, é o X e o Y, por isso que a determinação do sexo na espécie humana obedece ao sistema XY, é uma determinação cromossômica. Além desse detalhezinho interessante, é importante nós ratificarmos que o cariótipo da espécie humana, especialmente o cariótipo masculino, é 46XY e o feminino 46XX. Nós temos 46 cromossomos no total, sendo que os cromossomos sexuais podem ser XY ou XX, ratificando o sexo masculino e feminino, respectivamente. A gente também pode escrever 44A mais XY ou 44A mais XX. Marcos, por que 44A? Porque dos 46 cromossomos, 44 são autossômicos, comuns ao sexo masculino e feminino, e após o sinal de adição, os cromossomos sexuais, XY para o homem e XX para as mulheres. O cromossomo que determina o sexo na espécie humana é o cromossomo Y. Nele há um material genético que define, que determina o amadurecimento da genitália interna masculina e, consequentemente, a manifestação do fenótipo masculino. Mas há uma outra maneira de nós definirmos o sexo. É pela análise de células somáticas, porque nessas células, em intérfase, nós vamos observar o que nós chamamos de cromatina sexual, também conhecido como corpúsculo de Barr. A cromatina sexual ou corpúsculo de Barr nada mais é do que um cromossomo X condensado. Alguns autores dizem inativado. Então, em uma mulher cromossomicamente normal, por ela apresentar dois cromossomos do tipo X, um se condensa e o outro fica ativo. Então, consequentemente, mulheres cromossomicamente normais apresentarão a cromatina sexual. Os homens, por apresentarem apenas um cromossomo sexual do tipo X, ele obrigatoriamente fica ativo e assim o homem cromossomicamente normal não forma o corpúsculo de Barr. Mas há exceções. Nós temos homens 47XXY que apresentarão dois cromossomos X e, portanto, uma cromatina sexual. São portadores da síndrome de Klinefelter. Mulheres triplo X têm 3 cromossomos do tipo X, logo um fica ativo e 2 se condensam. Elas apresentarão 2 cromatinas sexuais. E nós temos também, pessoal, a mulher 45X0, portadora da síndrome de Turner, tem apenas um cromossomo sexual do tipo X, obrigatoriamente ele ficará ativo e, portanto, não formará a cromatina sexual. Porém, se eu trato com indivíduos cromossomicamente normais, a presença indica o sexo feminino e a ausência indica o sexo masculino. Agora, galerinha, nós do sexo masculino somos classificados como sexo heterogamético. E por quê? Porque o meu espermatozoide pode apresentar ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Por sua vez, o sexo feminino ele é considerado sexo homogamético. E por que essa definição? Porque todos os óvulos apresentarão apenas o cromossomo sexual X. Portanto, você menino que está me assistindo, nós do sexo masculino definimos o sexo do nosso bebê, enquanto que as mulheres não têm essa participação na definição do sexo. A justificativa é porque as mulheres, os óvulos dela têm um cromossomo X. Então, o que vai definir o par desse cromossomo X é o espermatozoide. Por isso que é o espermatozoide que define o sexo na espécie humana. O sexo masculino, portanto, é o sexo heterogamético. Isso não é regra. Em algumas outras espécies, o sexo masculino é homogamético e o sexo feminino é o heterogamético, como acontece, por exemplo, no sistema ZW, onde a gente analisa a definição sexual de algumas aves. Tudo bem? Agora, o que nós vamos analisar? A comparação entre os cromossomos sexuais e os tipos de heranças alossômicas. Então, galerinha, a diferença agora que nós vamos trabalhar é justamente o perfil, a localização do gene, o tipo de característica que nós vamos aprender, que nós vamos revisar. Vem aqui comigo, olha só. Quando eu me refiro aos tipos de heranças alossômicas, eu vou trabalhar com os dois cromossomos sexuais. O cromossomo X ele é muito maior do que o cromossomo Y, apresenta muito mais genes do que o cromossomo Y. Porém, eles apresentam uma região comum, na qual nós vamos chamar de região homóloga. Nessa região há alelos e as características determinadas por genes localizados aqui nessa região, nós dizemos que são heranças
parcialmente ligadas ao sexo ou pseudo-autossômicas. No entanto, o que vai nos interessar de fato para a maioria dos processos seletivos é a região não homóloga. Os genes localizados no X na região não homóloga determinam a herança ligada ao X ou ligada ao sexo. Já os genes localizados no cromossomo Y na região não homóloga são a herança restrita ao Y, ligada ao Y ou restrita ao sexo. A herança restrita ao sexo, como eu disse ainda há pouco, o gene está localizado no cromossomo Y, na região não homóloga, ou seja, ele é exclusivo do Y e é transmitido necessariamente de pai para filho e a manifestação vai ser apenas no sexo masculino. Perceba que aqui ao lado eu coloquei justamente um heredograma, uma árvore genealógica que indica a transmissão dessa característica. E perceba, o homem afetado transmite para 100% de seus filhos. Outro homem afetado transmite para 100% de seus filhos. Então fica claro que a herança restrita ao sexo tem esse perfil de transmissão do pai para 100% de seus filhos. Marcos, esse gene ele pode estar presente no sexo feminino, ou seja, X depende, pessoal. A gente pode ter uma transferência por um processo de translocação dessa região para o cromossomo X. Isso pode acontecer. Embora seja um indivíduo XX, ele automaticamente manifesta o fenótipo masculino pela presença do gene SRY. Então há essa ideia de pseudo-hermafroditismo na espécie humana. Agora acompanha aqui, galerinha. A herança ligada ao sexo, por sua vez, a gente tem que ficar atento porque o gene está localizado no cromossomo X, na região não homóloga. O pai transmitirá esse alelo para a sua filha, enquanto que a mãe transmitirá tanto para o seu filho como para a sua filha. Lembra que o sexo feminino é homogamético, então ele vai doar o X tanto para o menino como para a menina. Já o pai doará o seu cromossomo X apenas para a sua filha. E a manifestação dessa característica acontece em ambos os sexos. Só que qual é a diferença, galerinha? Há uma herança ligada ao sexo dominante, como acontece, por exemplo, com a licantropia, e existe herança ligada ao sexo recessivo, como acontece com o daltonismo. Então, nós vamos trabalhar 2 heredogramas para que você seja capaz de diferenciar o que é uma herança ligada ao sexo dominante e o que é uma herança ligada ao sexo recessivo. Vamos lá? Então, galerinha, agora nós vamos trabalhar justamente a diferença entre uma herança ligada ao sexo dominante e uma herança ligada ao sexo recessivo. Então aqui eu tenho um heredograma de uma herança ligada ao sexo dominante e eu representei fenótipo e genótipo. O homem afetado eu vou representar com X, Lzão Y, o homem normal, o X, Lzinho Y. Percebam, aqui eu estou trabalhando com uma herança dominante, então o gene dominante definirá a manifestação da característica. A mulher afetada vai ser homozigota ou heterozigota, enquanto que a mulher normal, homozigota recessiva. Atenção redobrada. Porque eu represento o gene apenas ao lado do cromossomo X e não represento ao lado do cromossomo Y? Porque é uma herança ligada ao sexo. Então eu disse que a herança ligada ao sexo, o gene está localizado no cromossomo X. Agora, galerinha, atenção redobrada. Esse homem é um homem afetado, então o genótipo dele seria X, Lzão Y. Qual o cromossomo que ele transfere para sua filha? O X. Então todas as filhas herdarão esse gene do seu pai. Então perceba que como ele apresenta o gene dominante, naturalmente elas serão afetadas. Então a gente pode falar que na herança ligada ao sexo dominante, um homem afetado transmite para 100% de suas filhas. Um homem afetado transmite para 100% de suas filhas. Esse é o marcador para a herança ligada ao sexo dominante. E para a herança ligada ao sexo recessiva, como é o caso do daltonismo, vejam só, o homem normal, XDzão Y, daltônico XDzinho Y. Já mudou porque nós estamos trabalhando com uma herança recessiva. A mulher XDzão, 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 XDzinho é normal, enquanto que a mulher afetada é XDzinho, XDzinho. Cuidado, esta mulher aqui, ó, ela é portadora do alelo, não necessariamente vai manifestar a característica. E mais, para que uma mulher seja daltônica, ela precisa ter os 2 cromossomos X com gene defeituoso. Não esqueçam que um cromossomo X vem do pai e um cromossomo X vem da mãe. Por que isso é importante? Porque todas as vezes que eu tiver um casal normal, não pode gerar uma filha daltônica, vai gerar sempre um menino daltônico. Então vou mudar até um pouquinho a minha expressão. Um casal normal pode ter uma criança daltônica? Pode. De que sexo? Do sexo masculino, jamais do sexo feminino. Então aqui, este cara seria XDzinho Y.
O Y veio do seu pai. Olha aqui, ó, o Y veio do pai. E o X veio de quem? Da sua mãe. Então, essa mulher é XDzão, XDzinho. O pai é XDzão, Y. Então, esta mulher que transferiu o gene para o daltonismo para o seu filho é normal portadora. Então, se ela argumentasse que o problema visual do filho era em função do emprego do pai, que mexeu com muitas substâncias químicas, etc., ela tem razão? Não, porque quem transmitiu o gene para o daltonismo para o filho foi a própria mãe. Galerinha, agora eu tenho uma situação similar. Esse menino aqui é XDzinho Y, a sua mãe então é XDzão, XDzinho, o seu pai é XDzão Y. Só que este casal teve uma filha afetada, XDzinho, XDzinho. Então o XDzinho veio do pai, beleza, e o XDzinho veio da mãe, então a mãe é normal, portadora. O que a gente pode concluir? Que para a herança ligada ao sexo recessiva, uma menina afetada obrigatoriamente tem seu pai afetado. Agora, quando essa mulher formar os gametas dela, o gameta dela é XDzinho. Se ele for fecundado por um ovócito, por um espermatozoide, se ele for fecundado por um espermatozoide contendo cromossomo X, necessariamente nascerá indivíduos do sexo masculino. Então perceba que uma mulher daltônica, obrigatoriamente, 100% de seus filhos serão igualmente daltônicos. Cuidado com isso. Uma mulher daltônica, 100% de seus filhos são daltônicos. Então vamos fechar. Casal normal pode ter uma criança daltônica? Pode, desde que seja do sexo masculino. Uma menina pode ser verdadeiramente daltônica? Pode. Obrigatoriamente seu pai é afetado e 100% de seus filhos homens serão igualmente afetados. Agora, tem umas situações que alguns alunos ainda bugam. Vamos ver se a gente consegue tirar a dúvida de vocês. Vamos supor que eu tenha um cara normal casado com uma mulher normal portadora. Tudo bem? Quais são as possibilidades em termos de probabilidade para esse casal? Vamos fazer. Então, primeiro com o primeiro, XDzão, XDzão, seria uma mulher normal. Primeiro com o segundo, XDzão, XDzinho, uma mulher também é normal. Segundo com o primeiro, XDzão, Y, um homem normal. Segundo com o segundo, XDzinho, Y, um homem daltônico. Qual é a probabilidade desse casal vir a ter um menino daltônico? Beleza, vir a ter não nasceu ainda. Então, há essas 4 possibilidades. Dessas 4 possibilidades, quantas são meninos e daltônicos? 1 quarto ou 25%. Pronto, acabou. Não precisa mais multiplicar por meio, porque eu sei que o XY já é do sexo masculino. Qual é a probabilidade dentre os filhos homens desse casal do nascimento de daltônicos? Vamos supor, essa mulher está grávida, é do sexo masculino. Então, qual é a probabilidade dele ser daltônico? Opa, aí eu já vou restringir, porque eu já sei o sexo antes do nascimento. Então, só tenho 2 possibilidades. Dessas 2, quantas são de meninos daltônicos? Meio. Então, você percebe que o que vai definir a probabilidade é justamente a pergunta. Isso é importante para vocês. Fechou a ideia? Então, nós vimos que a herança restrita ao sexo, a herança ligada ao sexo. E a herança influenciada pelo sexo, pessoal, como é que a gente analisa? Então, galerinha, como é que se comportam as heranças influenciadas pelo sexo? Primeiro ponto que é importante é você identificar que a herança influenciada são genes autossômicos, eles não estão localizados em cromossomos sexuais. E a manifestação como dominante ou recessiva vai depender de aspectos hormonais. E isso que vai definir se ela vai ser uma herança dominante ou o gene se comporta como dominante ou se comporta como recessivo. Não esqueça que o gene dominante é aquele que se manifesta em dose dupla ou dose simples e o gene recessivo apenas em dose dupla. E o exemplo clássico é a calvície. Galerinha, sem zoar. Olha só, quando eu trabalho com o gene Czão, esse é o gene que determina a calvície. Se o indivíduo for Czão, a mulher é calva e o homem é calvo. Se o indivíduo for heterozigoto, a mulher é não calva e o homem é calvo. Se for homozigoto Czinho, mulher não calva e homem calvo. Então a gente diz que para o fenótipo, o sexo feminino, a calvície ela é recessiva, enquanto que para o fenótipo masculino ela é dominante. Mas por que ela é recessiva na mulher? Para manifestar a calvície no sexo feminino, o gene Czão precisa estar em dose dupla, precisa estar em homozigose. Então, se eu tenho um casal heterozigotos, a gente sabe que esse casal heterozigoto será entre uma mulher não calva e um homem calvo. E aí eu tenho, as possibilidades
genotípicas iguais ao de Mendel, né? Cesão, 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 cesinho, cesão, cesinho, cesinho, cesinho. Então, qual é a probabilidade de nascer uma mulher calva? 1/4. Aqui eu tenho a probabilidade de nascer uma mulher calva e uma mulher não calva, 3/4. Qual é a probabilidade de nascer um homem calvo? Aí muda, porque o gene cesão no homem comporta-se como dominante. Então, um homem calvo seria 3/4 e um homem não calvo seria 1/4. Tudo bem? Então, assim a gente encerra a nossa discussão, a nossa revisão sobre heranças alossômicas ou heranças do sexo. Fique ligado aqui no canal Bionline para mais aulas de revisão para você arrebentar nas provas.